Eu quero agora mandar a minha saudação para todos os jovens, estudantes e pessoas de todas as idades. Quero, nesta palestra, ao iniciar este aprendizado, essa palestra sobre muitos assuntos importantes sobre saúde, sobre alimentação, Ciente que uma das ervas, medicinais que é muito importante é o chá de hortelã, O chá de hortelã que reduz, a dor, a rigidez nas articulações, melhora a qualidade de vida, corta-se o enjoo, O chá de hortelã e o chá de gengibre é ótimo para cortar enjoo, cortar até ânsia, vômito, por exemplo, E o chá de hortelã se faz uma bebida natural, que alivia dores, que é muito importante, que combate a artrite, lesões, infecções, excesso de peso, traumatismo, desgostos, ou seja, desgaste natural das articulações, doença autoimune, É muito importante, a gente tomar um chá de hortelã, que é muito importante. Eu quero comentar também sobre o que está lá em Provérbio do Rei Salomão, Provérbio do Rei Salomão, ele disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais velho não se desviará dele. O rei Salomão, pelo menos, deixou mensagem importante sobre a família, Isso é importante para as pessoas. Que as famílias, os pais devem ter hábitos muito importantes, Os hábitos que podem ajudar, os pais a formar filhos equilibrados, e preparados para a vida, Criar filho não é nada fácil, Criar filho tem que ter responsabilidade, Que também faz parte da saúde, Mas, muito infelizmente, quantas mães solteiras, que têm os seus filhos e que não tem nenhum responsável para cuidar dos filhos, Quantas mães solteiras, Quantas pessoas ainda que perdem o seu tempo e eles não se casam, Que muitas vezes têm o sonho de ter e construir uma família, Mas muitas vezes o jovem perde o seu tempo e não acha, muitas vezes não acerta, de ter uma companheira, Tem que ter uma companheira, uma auxiliadora, Quando o jovem deseja se casar, tem que ter uma companheira, tem que ter uma auxiliadora e não uma exploradora, Não somente com interesse materiais, assim também o homem, A jovem também precisa ter o seu companheiro, o seu auxiliador e não um explorador, Porque muitas vezes a jovem
procura um casamento e só vai achar só chifres, chifres mais chifres, né? Então vai achar problema para ela. Assim o jovem, né? O jovem também pode só ter dificuldade, né? Uma companheira, uma auxiliadora ou um auxiliador, né? Porque tem que ter responsabilidade para construir uma família. Criar filho não é fácil, né? A rotina pode ser estressante e cansativa, né? No entanto, quando a criança recebe boa informação, tudo vale a pena, né? Muita gente tem medo de ter filhos nos dias atuais, né? Mas devemos ter bom ânimo, né? E aproveitar o seu tempo. Eu tenho falado já que se uma pessoa tem o desejo de construir uma família, de se casar, ele tem que casar novo, né? Ele não tem que deixar o seu tempo passar. É a mesma coisa o jovem quando é novo, né? O jovem quando é novo, ele pode estudar e ter a sua profissão, mas muitas vezes ele fica perdendo tempo com coisas que não levam a nada, né? E não conquista o seu sonho, não se forma, não pega um diploma, né? Não constrói o seu próprio negócio, né? Não aproveita as oportunidades, né? Porque as pessoas têm que aprender que tem que aprender a pescar, né? Não é somente as pessoas pensar que vai receber só o peixe, mas não aprender a pescar. Tem que aprender a pescar. Não adianta o jovem ter uma vara para pescar, mas não quer pescar, não quer aprender a pescar, né? Então, isso é muito importante. Hoje, a tecnologia, por exemplo, a internet, oferece muitas oportunidades hoje, né? Para abrir um canal, para falar muitas coisas importantes, né? Sobre a natureza, tem milhares e milhares de assuntos que a pessoa, que os jovens, podem abrir, né, um canal no YouTube e falar, né, coisas sobre saúde, sobre natureza, sobre diversidade, né? E pode sim até ganhar, né, oportunidades, né, de ter a sua renda, né? Muitos podem também ser acionistas de empresas honestas, empresas que têm credibilidade, né? E tem outros estudos importantes, né? Estudar, ser um terapeuta, né? Habilitado, né? Porque hoje está precisando de terapeutas, né? Profissionais, né? Que trabalham na área de fitoterapia, naturopatia, né? E assim por diante, né? Então, cuidar dos filhos, criar filho, nada é fácil, mas nada é impossível, né? Eu tenho falado, né, que alguém em uma reunião da escola bíblica, né, disse que não sabia o que fazer, né, porque hoje não se sabe, né, o que acontece nas escolas e os dias atuais
a pessoa que estava falando, né, naquele ensino bíblico, ele disse que nem sabia, né, o que fazer se construir família e ter filho. Porque as escolas muitas vezes não ensinam o que deve. Mas eu disse naquele momento, tomei uma palavra, levantei e falei que quem educa a criança é os pais, não é a escola. A escola é para aprender outros tipos de assunto, não é assunto familiar, é assunto de problemas e estudos que são importantes para conseguir um dia fazer uma faculdade, conseguir um dia fazer o direito, né? E assim por diante, e outros cursos. Não para educar. Escola não é para dar ordem como se fosse os pais. Os pais têm que educar e ensinar, como eu tenho lido sobre o rei Salomão disse: ensina a criança no caminho que deve andar, né? E quando for velho não se desviará dele. Mas a escola tem objetivo de ensinar matérias, estudos e não educar a criança ali na escola. É outro tipo de assunto, né? Então, as técnicas que transformam qualquer criança levada em um ser humano equilibrado e preparado para a vida, né? Proporciona experiência. Todos nós já fomos criança, né? E sabemos quanto é bom ser educado, ou seja, ser respeitado, ser muitas vezes bem visto e até ganhar brinquedos, né? Entretanto, nossas maiores lembranças são de momentos únicos que vivenciamos com essa, ou seja, com a nossa família, né? Oferece tempo de qualidade para as crianças, isso é importante, né? Por exemplo, as tarefas às crianças, né? Os filhos têm, é claro, né, a responsabilidade nos deveres domésticos, desenvolve qualidade como diligência, autoconfiança, a administração do tempo e a autoestima, né? Por exemplo, os pais têm que dar tarefa às crianças, né? E as tarefas domésticas contribuem para a criança, né? Para ter autoconfiança, né? Diligência, administração do tempo e a alta estima, né? Colocar as crianças desde pequeno para dormir, isso é importante também, né? Pode parecer insignificante, né? Mas levar as crianças a dormir mais cedo, né? Isso não é só criança, né? Até as pessoas de todas as idades podem descansar mais cedo, podem dormir mais cedo. Isso é muito bom, né? Para não levantar cansado, né? Claro, né? Isso é para o bem-estar, para o bom desenvolvimento, né? Que vai ajudar a criança, né? Isso não só melhora o sono, mas também desenvolve obediências a regras e a postura comportamental, né? Tem que abraçar também as crianças, ter carinho com as crianças, principalmente os pais, né?
Algumas crianças ficam constrangidas em abraçar os pais depois que crescem. Se for o caso dos seus filhos, por exemplo, ou dos filhos, deve procurar, né, quebrar, né, esse gelo, né? Pode sim, os pais podem abraçar as crianças, sim, não tem problema não, né? Abraçar é uma ótima maneira de mostrar seu amor, né? Cuidar dos seus filhos, né? Então tá aí, né? Isso pode ajudar a diminuir o estresse da vida, né? Mas também tem que colocar limites nas crianças, né? Tem que colocar limite. Quando as crianças, por exemplo, aparecem com um brinquedinho que é de outro ou de fora, então os pais têm que saber, né, da onde que veio aquele brinquedo e saber se ele não catou de outras pessoas, se ele não tirou o brinquedo do seu amiguinho, por exemplo. Isso daí é importante para que a criança também não cresça com aprendendo a furtar, né? A furtar as coisas, né? Nunca deixe a criança a aprender a furtar coisas alheias, né? Isso serve para todas as idades, para todas as pessoas e para todos os jovens, né? Então, tem que ter limite, né? Talvez seja doloroso para os pais e para os filhos, mas a falta de limite impede qualquer crianças de amadurecer, né? Tem que criar uma rotina, né? Diminuir a ansiedade, né? Estimular o senso de responsabilidade e deixar toda a família com maior sensação de segurança, né? Toda criança precisa de uma rotina. Brincar, né? Ser contente, dialogar com as crianças, né? Ler livro, né? Brincar com as crianças, especialmente crianças pequenas, é uma das melhores maneiras de mostrar que você as ama. Isso daqui se refere mais aos pais, né? Também pode ser uma ótima saída para combater o estresse depois de um dia muito difícil, né? Reservar pelo menos um dia, né? Os pais devem reservar um dia, né? A maioria dos pais está acostumado a ou seja, está ocupado a cada momento, né, do dia e tem tendência de colocar esse mesmo fardo sobre seus filhos. Os pais têm que conversar, dialogar com os filhos e não deixar, né, que os estranhos dominem e ensine os princípios, os valores da família, né? Mas sim, o pai sempre tem que reservar um momento para dialogar com seus filhos. Isso é muito importante. Tira 1 ou 2 dias, né, na semana para realmente desacelerar e permitir que os filhos simplesmente explore, relaxe e viva. Pode ter efeito positivo duradouro. Isso que quer dizer os pais, as mães, né? Duro que os filhos para se formar tem que ter o pai, a presença paterna e materna. E muitas mães são mães solteiras, né? Só tem a presença da mãe ali, né? E outras, né, que muitas vezes tem o seu filho, mas não tem a figura paterna, né? Não tem a figura paterna. E o certo para se formar o caráter das crianças tem que ter a figura paterna e materna. E muitas vezes
as mães é que tem que fazer os dois, né? Tem que cuidar. Mas o importante é que cuide dos filhos, não deixar abandonado nas ruas, né? Não deixar entregue, né, aos tráficos, né, de coisas erradas, né, a criminalidade, né. E os pais têm que ser responsáveis pelos seus filhos, isso é importante. Ler, né, leitura, ler livros, né, como eu tenho lido, né, que o rei Salomão diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. É ensinar a ler a Bíblia junto com as crianças, né? Ler trecho dos Salmos, Provérbios, dos Evangelhos, isso é importante, né? Ler com seus filhos. E outros livros, né? Tem outros livros, livro de estudos, livros de plantas, ervas medicinais, livros sobre a cura pelas plantas, né? Sobre medicina, sobre estudos, né? Sobre contas, sobre pesquisa. Desde que seja um livro bom, isso é importante. Os livros ajudam a ampliar o vocabulário, né? Estimula a conversação, né? Promove o desequilíbrio, não é um desequilíbrio, não. Promove o desenvolvimento do cérebro e melhora o controle da atenção, né? Se a criança for muito pequena, leia com ela, né? E se já foi ou é maiorzinha, compre livro apropriado e estimule a criança a uma conversa sobre esse assunto, né? Então tem que ensinar a criança em várias maneiras, ensinar a leitura, né? Ensinar a ler a Bíblia, ensinar a oração, né, que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, ensinar a orar, né? Ensinar a criança também a tocar um instrumento, né? Assim como a literatura é útil para o desenvolvimento, né, infantil, é a música também é importante, né? Então é importante também a música, ensinar música, ensinar instrumentos, ensinar louvores, né, como o Salmo. O salmista Davi, por exemplo, o Salmo da Bíblia, Davi ensinou muitos louvores, né? Tem muitos louvores ali que se foi escrito como salmos, né? Leve para passar ao ar livre puro, né? As crianças precisam tomar o ar livre, né? Pisar no chão e respirar o ar puro. Isso é muito importante, faz muito bem à criança. Só quero ressaltar, né, que as crianças não podem ficar com o pé no chão em lugares que tem muito reserva, muito mato, né? Lugares que tem plantações que pode ter ali um escorpião, pode ter ali uma serpente. Então tem que ser lugares que seja limpo, né? Lugares que seja limpo, que as crianças podem pôr o pé no chão, né? E não lugares que pode correr perigo de espinhar os pés, né? De muitas vezes pisar em cima de um prego, machucar os pés, né? Tudo isso tem que ver o lugar certo, né? O lugar que pode ficar, né? Então pisar no chão, respirar o ar puro, faz muito bem para as crianças, né? Então deve incentivar seus filhos a passar e praticar atividades físicas, caminhada. Isso ajuda
a reduzir o risco de doenças crônicas e melhorar o bem-estar emocional. Não só as crianças da família, mas todas as crianças, né? Todas as crianças e todos os jovens precisam, né, de respirar o ar puro e também de pisar, né, naquele chão que não é contaminado, né? Pisar na terra que não é contaminada, né? Aí não tem problema, né? Diminuir o tempo de. Diminuir o tempo de tela, né? O tempo gasto em eletrônico, por exemplo, né? Ficar muito assistindo televisão, muito atrás de programas que não levam a nada, né? Então, é importante, em média, o jovem entre 8 a 18 anos passa 7 horas e meia por dia em mídia de entretenimento, né? Entretenimento, né? Que estar na frente de uma televisão, né? Estabelecer limite para os seus filhos e ajudá-lo a limitar o tempo. Gasto com eletrônico pode melhorar muito o humor, a capacidade cognitiva e gerenciamento do tempo e a relação com as pessoas, né? Tem que ter isso. O importante as crianças têm que ter um momento para brincar, ter um momento para se alimentar bem, né? Sempre comer frutas, sempre ter uma alimentação que fortalece o seu organismo, né? E tenha empatia. Ser capaz de se colocar no lugar de outra pessoa é extremamente importante, né? Então, ensine sobre empatia, gentileza, coragem, aceitação em relação aos outros, né? São lições para toda a vida, né? É claro, né? Não há mais nada importante do que a postura dos pais na formação dos filhos, né? E incentive o seu filho a comer coisas do fruto da terra, né? Alimentação saudável, né? Comer os frutos da horta, né? Legumes, né? Tudo isso é importante, castanhas, grãos, cereais, coisas que têm muito vitaminas, minerais, né? Isso daí é importante. Então, tem sim que ensinar a criança no caminho que deve andar, né? E quando for velho, né? Ele não vai se desviar dele. Vai desviar do bom caminho. Não vai se desviar do bom caminho. Né? Então, é o bom caminho, não é ensinar o mau caminho. Uma criança que é abandonada, uma criança que vive só na rua, e que os pais, a mãe, o pai não ensina essa criança, ela vai para um mau caminho, né? Com certeza, né? Ela vai para um mau caminho, né? E no começo eu tenho falado sobre a hortelã, né? A hortelã, ela é muito importante para a saúde, né? A hortelã é uma coisa incrível, é uma coisa que ajuda as pessoas, né? Por exemplo, tratamento com a hortelã. Né? Quantas pessoas se sentem nessas dores, né? Que procura ajuda médica e muitas vezes não solucionam o problema, né? Mas tomar remédio sem prescrição de médico pode ser perigoso, né? Por várias razões, como efeitos colaterais. Né? A gente sabe que os remédios podem dar efeitos colaterais, risco para a saúde, né? Mascaramentos dos sintomas, dependência, né? Ser dependente, né?
Então fica aí estes exemplos importantes, né? Que é ensinar as crianças, né, no caminho que deve andar, né? Quando for velho, não se desviará dele. Compartilhe essa palestra para todas as pessoas que esses ensinos é para todos. Não tem restrição de maneira nenhuma, mas para todos. Até a próxima oportunidade.